Uberaba, 27 de agosto de 2026, 10 horas, 1 minuto aqui nos estúdios da TV Uberaba Online. Seja bem-vindo a mais um episódio do Não Pode Calar. Do meu lado, a minha companheira de bancada, Leilane Vieto. Bom dia, Leilane. Bom dia, François. Bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais, ao vivo agora no Instagram e no YouTube. E olha, nosso convidado de hoje tem um trabalho e uma vida tão ricos que vamos apresentar ele de uma forma diferente. Acompanhe conosco. O convidado do Não Pode Calar de hoje é o arcebispo metropolitano de Uberaba. Ele é natural de Imbé de Minas, interior de Minas Gerais. Dom Paulo Mendes Peixoto nasceu em 25 de fevereiro de 1951. Filho de Aldir Peixoto e Maria Mendes Peixoto, ele tem uma trajetória marcada por uma vida dedicada à fé, à formação e ao serviço à igreja e à comunidade. Dentre as muitas áreas em que se aprofundou, ele estudou teologia, filosofia e direito canônico. Em 8 de dezembro de 1979, foi ordenado sacerdote em Caratinga. Durante 26 anos de serviço presbiteral, exerceu diversas funções na diocese, incluindo a formação de seminaristas, a docência, a atuação pastoral e o serviço em 11 paróquias. Em 25 de fevereiro de 2006, ele recebeu a ordenação episcopal e foi nomeado para assumir a diocese de São José do Rio Preto, onde também exerceu importantes responsabilidades pastorais junto à ACNBB. Em 7 de março de 2012, foi nomeado pelo Papa Bento XVI arcebispo de Uberaba. No dia 1º de maio daquele ano, tomou posse como 7º bispo e o 4º arcebispo da Arquidiocese de Uberaba. Desde então, Dom Paulo construiu uma trajetória profundamente marcada pela presença pastoral, pelo diálogo, pela defesa da vida e pelo compromisso com a comunidade uberabense e também de mais 20 municípios que se subordinam à Arquidiocese. Em 2025, ele celebrou seu 46º aniversário de ordenação sacerdotal, dos quais mais de 20 anos de ordenação episcopal, uma trajetória marcada pelo compromisso pastoral e pela dedicação às comunidades que lhe foram confiadas. Ao longo de seu episcopado, Dom Paulo destacou-se pela proximidade com o clero e com as comunidades, pelo incentivo à formação permanente dos agentes de pastoral e pela atenção especial às famílias. Sua atuação contribuiu para a criação, o fortalecimento e a consolidação de pastorais e movimentos eclesiais, ampliando a presença e a ação da Igreja em toda a região. À frente da Arquidiocese de Uberaba desde 2012, são mais de 14 anos construindo uma trajetória pautada pelo diálogo, pela presença, junto às pessoas e com compromisso de uma igreja mais próxima, acolhedora e atenta às necessidades de seu tempo. O Não Pode Calar recebe Dom Paulo Mendes Peixoto. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Dom Paulo, para você que sintoniza neste momento TV Uberaba Online. O Não Pode Calar traz hoje para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo, o líder maior da Igreja Católica na nossa cidade e em outros 20 municípios que estão subordinados à Arquidiocese. Bom dia, Dom Paulo. Bom dia, François. É alegria, primeiro, agradecer pelo convite para esse momento de bate-papo. E eu cumprimento também todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham neste momento. Bom dia, Leilane. Bom dia, François. Bom dia, Dom Paulo. Prazer receber o senhor aqui no Não Pode Calar. Dom Paulo, olhando para a sua trajetória, qual foi o momento em que o senhor percebeu que Deus o chamava para o sacerdócio e decidiu assumir essa missão? Bom dia, então, Leiliane. Eu não sei, é um pouco até assim complicado dizer disto, né? Porque eu me lembro, pelo menos os relatos que eu fiz também
Em alguns locais, eu vejo que a minha vocação surgiu de família. Eu sempre disse isso. A minha família é grande, nós somos hoje 12 irmãos. E pela minha mãe, eu fiquei sabendo assim que pelos 3 anos de idade eu já celebrava missa. Aquela questão de menino, pegava uma bolacha lá e fazia aquele gesto que os padres faziam na igreja. Isso veio crescendo na minha vida. Houve um momento que eu fiquei um pouco distante da ideia, principalmente quando eu fazia 4º ano primário e etc. Eu até mudei de local para fazer o 4º ano primário, porque o início da caminhada nossa era rural, na fazenda, em Alvarenga, cidade de Alvarenga, que naquele tempo pertencia à diocese de Governador Valadares. Mas acontece que, pela proximidade minha com a diocese de Caratinga, acabou eu indo para Caratinga. Aliás, a minha origem é de Caratinga, da diocese de Caratinga. Mas eu fui criado praticamente na diocese de Governador Valadares. Mas com a proximidade com os padres de Caratinga, eu acabei vindo para o seminário de Caratinga, em 1967. Olha quantos anos, né? Mas tudo bem, passado o tempo do 4º ano, voltando para casa, eu fiquei até setembro sem estudar, 1966, me parece. Mas a ideia estava sempre presente, a ideia de ir para o seminário, sem saber o que era seminário, nem saber o que era padre, né? Mas parece que aquilo já estava lá no coração, porque eu sempre entendi a vocação como aquilo que parte lá de dentro. Não é simplesmente você olhar para alguém e se simpatizar pela caminhada. Acho que tem que partir dentro da gente. E eu sinto que na minha vida foi isso. Aí fui para o seminário, né? E aí a coisa caminhou, né? Dom Paulo, aquele rapaz lá do seminário, quando começou a sua jornada dentro da instituição, o que é que permanece exatamente igual e o que mudou na vida de Dom Paulo hoje? Eu acho que o que permanece igual é a decisão, porque nunca me arrependi de ter tomado essa decisão. E acho que a vocação depende um pouco disso. Teve momentos difíceis? Teve momentos difíceis. Houve desânimo, eu não diria que fosse assim, no nível vocacional, tenha tido desânimo. Mas houve momentos difíceis na caminhada, seja como seminarista. Houve um momento no seminário, houve uma passagem, mudança de reitor, por exemplo. Me consta que, quando fui para o seminário, muito criança, para fazer a 5ª série, aliás, nem era 5ª série, era chamada admissão, porque para entrar para a 5ª série tinha que fazer um processo de admissão para entrar no colégio estadual lá em Caratinga. No vestibular, né? No vestibular. Eu acabei passando, etc. Mas a ideia principal que fica, que permanece, é justamente a vocação. Houve um momento do seminário, parece que nós entramos 29 meninos para o seminário. Já estavam no seminário 8 seminaristas. Então, 30 e tantos. E eu vejo por aquilo que ficou em mim, que é a vocação, os outros todos foram embora. Eu fiquei o único padre hoje daquela turma de quando eu entrei para o seminário. Então, se você me pergunta o que permanece até hoje, eu digo que é a vocação e sinto que realmente fui vocacionado para essa missão. A vida sacerdotal ela exige renúncia, responsabilidade e quase que uma dedicação exclusiva ao próximo, assim, né? Permanente o tempo todo. Qual foi a maior dificuldade que a vida sacerdotal lhe apresentou até agora? Eu não diria assim dificuldade. Dificuldade todo mundo tem, né? Em qualquer profissão existem momentos difíceis. Eu digo que eu tive muitas experiências, né? Além de seminário, trabalhei muitos anos no seminário, dando aulas. Houve um tempo que eu tive, como padre, ir para o Rio de Janeiro fazer uma especialização na área do direito, que já foi citado aí, 2 anos. E voltei de novo para o seminário, lecionar no seminário, depois passando pelas várias paróquias. Eu tenho a impressão que eu mudei de paróquia 10 ou 11 vezes. 10 ou 11 vezes, em 26 anos de padre. É claro que eu fiquei 7 anos numa paróquia de Carangola, Santa Luzia de Carangola, e fiquei também
quase 7 anos uma das últimas paróquias, que é Santa Bárbara do Leste. O mais sempre morando no seminário e atendendo paróquias no final de semana. Às vezes ficava 1 ano, aliás, 2 anos, às vezes 3 anos. Eu sei que mudei muitas vezes, foi uma experiência interessante. Você me pergunta o que foi mais difícil. Talvez essas mudanças sejam difíceis, porque você cria um ambiente, uma amizade com a comunidade, daí a pouco você tem que mudar. Isso de certa forma, fere um pouco a gente e fere também a própria comunidade. Principalmente uma comunidade que se dá bem com o padre, e o padre se dá bem com a comunidade, né? Mas eu hoje, fazendo uma volta ao passado, eu digo que todas essas mudanças foram muito produtivas, foram muito boas para as paróquias e também para mim, porque são coisas novas, a novidade do novo espaço, novas amizades, novas situações que acontecem. Então, as dificuldades se tornam com peso menor do que as facilidades depois. O resultado, né, das mudanças, então, talvez nesse setor fossem as grandes dificuldades que você coloca, né? Dom Paulo, tantos anos de serviço, tantas cidades, paróquias, pessoas diferentes, a vida é um eterno aprendizado. Qual o senhor considera o maior aprendizado na convivência com as pessoas simples dessas cidades por onde o senhor passou? Eu creio que, e sou muito feliz por isso, de ter muitos amigos, né? Porque eu sempre tive muita facilidade, apesar de eu ser um tipo assim meio introvertido, isso é o meu natural, mas em relação às pessoas simples, às paróquias, eu me lembro de uma vez um ministro da Eucaristia, já idoso, no final, que eu estava saindo da paróquia, ele veio falar comigo assim: olha, parabéns porque você atendeu a todos, você como jovem não atendeu mais as moças, as mulheres, mas aos idosos, às crianças. Isso para mim foi até um estímulo para a minha caminhada, para dizer que eu estava realizando aquilo que realmente deveria fazer. E eu vejo que na vida do padre o que mais marca aí para mim foi isso, é justamente esse contato com o povo, né? Você sabe que eu saí de ser padre para ser bispo. O padre tem a sua comunidade, está sempre ali, né? Toda semana celebra, cria todo aquele relacionamento com uma comunidade, formando, nós chamamos uma verdadeira família, né? Passando a bispo, a coisa muda. Na verdade, hoje eu não tenho a minha comunidade, né? Parece que é um esvaziamento, né? Então, isso aí, talvez a grande diferença entre ser padre e ser bispo seja aí, né? Eu não tenho a minha comunidade, quer dizer, eu tenho 70 paróquias para assistir, né? Mas às vezes você passa muito tempo sem ir à paróquia. Mas eu digo que a minha maior alegria é justamente esse contato com as pessoas simples. Dom Paulo, se o senhor pudesse conversar hoje com aquele jovem que um dia decidiu seguir a vocação sacerdotal, o que o Dom Paulo diria para ele sobre a missão que estava prestes a assumir? Eu creio que nesse nível vocacional, primeiro, é aquilo que parte do coração, como eu disse, né? Quer dizer, é uma iniciativa, você fica pensando assim, por que eu estou fazendo esse caminho? Por que eu não escolhi outra coisa? Por que eu não escolhi o casamento, como os meus irmãos, quase todos, né? E fiz essa opção. Então, eu creio que a primeira coisa a dizer a um candidato é justamente o querer. E claro que se você fazer um caminho de seminário, você tem que também ter uma aptidão para estudar, né? Quer dizer, hoje são 8 anos de estudos, 2 cursos superiores, que exige. Eu me lembro do meu tempo de filosofia e teologia, há dias que eu pensava assim, gente, por que toda essa coisa? Acho que é melhor estar lá na roça, trabalhando lá, porque há o peso realmente de estudar, para quem não tem, e muito mais para quem não tem muita habilidade, não tem hábito de estudo. Então, a primeira coisa é a decisão, o querer, porque vocação a gente sempre entende que é um chamado de Deus e tem que ter uma resposta, porque se não tem resposta, não é chamado. Chamado supõe a resposta. Então, eu diria para ele, é claro que você vai falar também da sua espiritualidade. Se você está tomando um caminho sacerdotal, você tem que também ter um espírito de oração, de sintonia com Deus, né? Não é um por acaso, não é uma profissão. Até sempre digo que
Eu não realizo uma profissão, eu realizo uma missão, que é a missão sacerdotal. Então, essas palavras que a gente tem que... E dizer sempre para o candidato, assim, olha, você vai encontrar muita dificuldade. Às vezes vai encontrar dificuldade no seminário, porque isso acontece em todos os lugares. Nós somos humanos, né? E onde está o humano estão também as fraquezas e assim por diante, né? Dom Paulo, estão conosco aqui ao vivo no YouTube, mandando um abraço para o senhor. Padre Marcelo Lázaro, lá da paróquia São Benedito. Parabéns pelo programa, Deus abençoe Dom Paulo e também François e Leilane. Padre Marcelo, meu padrinho de crisma, meu querido padrinho. Também está conosco aqui, mandando um bom dia, a Erláurea, da paróquia Santo Antônio, da diocese de Teófilo Otoni. Olha. E a Renata Quirino, lá da Metropolitana FM. Deus abençoe, querido Dom Paulo. Quem também manda um abraço para todos nós, em especial para o senhor, Dom Paulo, é a Rejane Canedo. Pois é, você que está sintonizado na TV Uberaba Online, programa Não Pode Calar de hoje, recebe Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba. E o Dom Paulo tem um trabalho, uma proximidade com os jovens que tem muito reconhecimento. Inclusive, nós temos um recadinho especial para ele nesse sentido. Dom Paulo, meu nome é Lavínia, sou crismanda da paróquia de São Benedito e gostaria de agradecer em nome dos jovens por todo o carinho, dedicação e atenção que o Senhor sempre teve conosco com a nossa igreja. Que Deus abençoe sempre a sua caminhada, renove suas forças e continue iluminando sua missão. Muito obrigada por tudo, Dom Paulo. E não é só com os jovens que o Dom Paulo tem proximidade, viu, gente? Desde que chegou a Uberaba, Dom Paulo construiu uma história muito bonita com as nossas crianças. E quem vai contar um pouquinho dessa experiência para nós é o padre Fabiano, lá da paróquia São Geraldo Magela. Falar de Dom Paulo é falar da simplicidade e da coragem, sim. Simplicidade porque ele não tem muitas formalidades. É um bispo muito próximo da gente. A gente tem muita facilidade de falar com ele e de estar com ele. E corajoso porque quando ele chegou em Uberaba, eu era vigário paroquial da Igreja da Adoração e ele foi presidir pela primeira vez a missa com as crianças. Porque ele ouvia falar muito da missa com as crianças. Eu disse a ele, Dom Paulo, mesmo o senhor presidindo, nós não vamos mudar nada, o senhor topa? E ele topa. Então ele sentou no chão, ele dançou com as crianças, ele brincou com as crianças, ele participou de toda a dinâmica que nós adotamos para a missa com as crianças. E aqui em São Geraldo não é diferente. Todas as vezes que ele vem celebrar a missa, no horário com as crianças, ele se senta ao chão, ele desce. Nele eu aprendo que servir não é uma escalada para a glória, ser bispo não é uma escalada para a glória, mas um rebaixamento por amor. Dom Paulo, muito obrigado por ser na minha vida sinal de simplicidade e de coragem na evangelização. Reconhecimento pelo trabalho, Dom Paulo, que coisa bonita. Eu fico feliz de ouvir tudo isso, né? Agradeço então aí para Marcelo e os outros que mandaram mensagem, a Lavínia, né? Lavínia é lá da catequese do Padre Marcelo. Marcelo, né? Padre Fabiano, acho que essas palavras todas, é lógico que elas animam a gente na missão. Então eu agradeço a vocês, né, que estão aí acompanhando e dizendo essas palavras. Eu acho que há muita generosidade também nas falas, né? Não sei se tanto isso, mas eu tento ser como todos. Eu acho que quando eu fui chamado para bispo pelo Papa Bento XVI, como é que aconteceu? Eu estava num encontro em Belo Horizonte e na hora de uma palestra que falava sobre a responsabilidade do fiel leigo na igreja, na área do direito canônico,
Aí foram me chamar, que o Núncio estava me chamando no telefone, que é o representante do Papa no Brasil, né? Aí fui lá e o Núncio falou assim, olha, eu quero que você venha aqui em Brasília quanto antes, que venha hoje mesmo, né? Dessa forma assim. E acabei indo no outro dia, né? E aí conversando, dizendo assim, o Papa está te indicando para bispo de São José do Rio Preto. Nem sabia onde que era a cidade, né? E tal, e depois de uma conversa, me chamou para o almoço e tal, e disse assim, você vai embora e tem uma semana para pensar, mas quase dizendo assim, não pode dizer não. É uma convocação, né? Tudo bem, fui para casa, aquela semana foi muito difícil. Difícil porque fiquei imaginando o que é esse negócio de ser bispo. Eu sou um padre do interior, agora eu vou para uma cidade grande como bispo. Mas aí eu comecei a analisar assim, porque a minha experiência na Diocese de Caratinga foi uma experiência, eu digo assim, muito rica. Participando dos conselhos, participando do Tribunal Eclesiástico, trabalhando no seminário, quer dizer, então havia assim uma integração minha muito grande com todo o presbitério. Fui representando os presbíteros umas 2 vezes. Então acho que tudo isso me fez pensar assim, dizer não seria uma omissão. Eu não teria motivação tão séria para dizer não. E aí uma outra conclusão que eu cheguei, ninguém tem 100% de capacidade. Terceiro, alguém tem que assumir. Então, diante disso, e olhando também, aí entra a questão principal. Refletindo um pouco aquele texto do bom pastor, aquele que conhece as ovelhas, que busca a ovelha perdida, que carrega a ovelha nas costas, se for preciso. Aí eu pensei, se for para ser bispo do jeito que eu vejo, alguma formalidade de bispo, eu não gostaria de assumir, não, né? Mas no final a conclusão minha foi, se for para mim ser como sou, então eu dou a resposta positiva. Entendeu? Então é essa realidade que me acompanhou, né, e que vem até hoje. Eu até digo assim que me sinto muito feliz de ter realizado muita coisa nessa história de 46 anos de padres, né? Nos acompanha aqui pelo Instagram Maria Lúcia Araújo. Gosto muito dele, uma pessoa muito humilde. E a Janaína Angélica manda um bom dia. Obrigada pela audiência. Dom Paulo, nós vivemos uma época em que as crianças e os adolescentes eles estão muito expostos, desde muito cedo, a muita informação e a muita influência. Qual é o papel da igreja na formação dessas crianças e dos adolescentes? É uma questão assim, realmente bastante séria para hoje, né? Eu estava vendo ontem na abertura das Olimpíadas, lá no Colégio Marista, com a presença de escolas de várias partes aqui de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aquela juventude, é claro que ali é jovem, adolescente jovem, né? Mas antes dessa fase nós temos as creches, a escola já dos iniciantes, as visitas que eu sempre faço na visita pastoral. Esse final de semana mesmo eu estive na paróquia São José de Araxá, tivemos a oportunidade de visitar uma creche e foi lá dar uma benção para todas as crianças e falando para as tias, né, as professoras, dizendo assim, olha a responsabilidade que vocês têm porque estão tocando num momento mais sério na vida das pessoas. É aquilo que vocês dão hoje, que às vezes nem as famílias conseguiram dar, é aquilo que vai ficar para a vida toda. E hoje nós temos a questão das redes sociais, né? Tanto é que é uma preocupação internacional hoje com a questão, né, das plataformas que não fazem, vamos dizer assim, como é que a gente podia dizer assim, não conseguem, ou não conseguem ou não querem impedir que a criança fique o dia todo com o celular, e hoje está assim, né? Os próprios pais já colocando o celular na mão da criança para que ela se divirta e toque a vida mais fácil, né? Então eu vejo que aqui é o papel dos pais, o papel das escolas, né, de dar uma boa formação, porque nós temos que criar estrutura na personalidade das pessoas. Isso aí passa pela educação, passa pelo testemunho de vida,
né? E quando a gente vê muitas famílias hoje assim tão desestruturadas, a gente fica imaginando como será o futuro, como será a próxima geração, né? E, no fundo, é claro que a própria história vai criando suas dinâmicas, né? Com essa mudança de época muito forte, eu me lembro aí do documento do Papa Bento XVI agora sobre a inteligência artificial, né? E dizendo assim, a inteligência artificial não pode desequilibrar a estrutura pessoal, a pessoa em si. Ele até fala uma expressão assim: a pessoa ama, a inteligência artificial não ama, né? Que no fundo é uma máquina que trabalha em função da vida da pessoa, só que ela não pode desestruturar a própria personalidade. Então isso vem de criança, né? A igreja realmente tem um papel. Claro que nós temos muitas creches, muitas escolas católicas, etc., como os evangélicos também, mas acho que eu vejo assim, temos que dar uma boa estrutura para os iniciantes para que tenham depois estabilidade, porque se vai tentar acertar alguma coisa na vida do outro que já está idoso, você fica apenas podando, vamos dizer assim, podando a árvore, né? Não vai na essência. Dom Paulo, está nos acompanhando aqui, mandando um abraço para o senhor, a Patrícia, lá da Cúria Metropolitana. Um grande privilégio trabalhar ao lado de Dom Paulo, pessoa simples e atenta a tudo e a todos. Meu respeito e minha admiração. Também está conosco aqui, mandando um bom dia e cumprimentando o senhor, a Marlene Manzan. Parabéns pelo podcast, Dom Paulo, um homem dedicado ao serviço e à vida. A Magda Melo registra: Dom Paulo, em nome das comunidades eclesiais de base de Minas Gerais, agradecemos por seu compromisso e dedicação como bispo referencial. Também manda, a Magda continua aqui: Dom Paulo, gratidão pelo seu testemunho, pela proximidade com o povo e pelo serviço dedicado à igreja. Que Deus continue abençoando a sua missão. Também mandando um bom dia, nosso querido Padre Saulo Emílio. Bom dia, parabéns pelo programa, Deus abençoe a todos. A gente vê aqui, Dom Paulo, como o senhor, ao longo da sua vida, valorizou a comunicação dentro da estrutura de evangelização da igreja. Como tanto os pastores como os fiéis ficaram próximos das ferramentas de comunicação e fazem questão de utilizá-la de uma forma diferente que essa que a gente acabou de falar em relação às crianças. Ao invés de promover uma deseducação e uma valorização equivocada daquilo que não tem importância na nossa vida, a igreja vem dando exemplo. E o senhor tem uma estrutura muito bacana na pastoral de comunicação. Inclusive, nós temos recadinho de 2 pessoas que integram essa estrutura. Primeiro, nós vamos ouvir a coordenadora arquidiocesana da pastoral da comunicação, Rejane Canedo. Bom dia, Rejane. Falar de Dom Paulo é falar de uma pessoa que nos conduz. É aquele responsável por conduzir uma arquidiocese, aquele que caminha com o seu povo. E o que mais me toca no Dom Paulo é a sua simplicidade, a sua generosidade, a sua alegria em estar perto, a sua alegria em dar um abraço, em acolher. Então, Dom Paulo, obrigado por sua presença no meio de nós. Obrigado por estar presente sempre, caminhando junto, de mãos dadas, apoiando e, sobretudo, acolhendo, cuidando. Muito obrigada. Temos mais um recadinho do pessoal da comunicação para o senhor, Dom Paulo. Agora quem fala conosco é o Padre Leandro, assessor da PASCOM. Eu sou o Padre Leandro e fui ordenado pelo Dom Paulo, e é uma alegria poder falar do nosso arcebispo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como assessor da catequese, uma experiência fantástica, com bastante apoio, com presença, com amizade com todos os catequistas. E agora estou na assessoria da PASCOM. E também, com certeza, posso dizer que o Dom Paulo é presença constante, é amigo, é cuidadoso, é atencioso e o tempo todo disposto a dar o seu sim.
a dizer para nós palavras acertadas para que nós possamos seguir em frente. Então agradeço, Dom Paulo, esse tempo conosco, essa caminhada maravilhosa e principalmente os muitos ensinamentos de humildade, de simplicidade e de fé que o Senhor nos transmite. Um grande abraço e que Deus abençoe a missão do Senhor. Dom Paulo, que palavras importantes nós encontramos nessas mensagens que deixaram para o senhor? Amizade, presença, humildade, é muita história para contar, Dom Paulo. Eu fico muito feliz por saber de tudo isso, né? Porque isso faz parte da história da gente, né? Esses amigos todos, né? Maria Lúcia, Janaína, Patrícia. Eu até digo assim, o pessoal da Cury, né? A amizade que a gente tem, eu vejo assim. Eu fico muito feliz por ter uma equipe muito boa. Então, parabéns aí, Patrícia, Marlene Manzan. A Magna Melo, lá de Belo Horizonte, nós somos da coordenação regional das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Inclusive, amanhã vamos estar juntos em Brasília para um encontro nesse final de semana lá sobre conselho de leigo. E a Magda, a gente está sempre se comunicando e organizando. Vamos ter daqui a uma semana, dia 9, lá em Belo Horizonte, um encontro com padres religiosos e diáconos que têm uma simpatia pelas comunidades eclesiais. Um momento assim formativo importante. Obrigado aí, Padre Saulo, a Rejane, obrigado, Rejane. Eu até parabenizo aí a Rejane e o Leandro, porque estão numa área assim muito importante para uma igreja particular. Hoje, se a gente sai do nível da comunicação, principalmente virtual, a gente perde muito terreno, né, na evangelização. Que Deus abençoe, então, o trabalho deles. E obrigado também pelas palavras aí que me animam muito. Dom Paulo, a comunicação sempre fez parte da missão da igreja. Por que comunicar bem a fé é tão importante nos dias de hoje? Comunicar bem a fé é uma palavra interessante, porque eu fui muito preocupado com, é claro, primeiro com conteúdo. Acho que se a gente vai comunicar, a gente tem que preparar alguma coisa. Eu gasto muito tempo fazendo isto, né? Na época eu tenho um programa de televisão na Rede Vida, que vai ao ar toda terça-feira, às 8:45 da manhã. Aliás, ontem gravei 9 desses programas. Estou falando sobre o documento do Papa Bento XVI, agora que sobre a inteligência artificial. Justamente falando de comunicação, né? Fui muito preocupado com a questão de programa de rádio, né? E eu sempre fui aquele que abria um espaço, eu estou lá. Eu vejo que alguns padres, às vezes, têm dificuldade na parte da comunicação. Então, houve um tempo que eu comecei a gravar programas catequéticos de 5, 6 minutos. Eu gravei 1.600 programas. Nossa. São rodados em muitas rádios. Há pouco tempo, uma pessoa, um radialista da rádio Caturité, lá de Campina, lá do norte, como é que é? Campina Grande, né? Campina Grande. É um tal de Otto. Paraíba. O Otto me ligou, falou, eu vi umas coisas suas que queria usar na rádio. Aí mandei para ele todos os programas, né? E o que eu gravo também para o domingo, que eu sempre gravo um programa de rádio para a liturgia do domingo. E é usado lá, é usado na rádio, como é que chama? Rede Vida, tem uma rádio, Rede Vida. É mesmo? Não é rádio, só emissora de televisão, tem a rádio, tem Rede rádio Vida, também? que é do mesmo grupo. É aqui de Barretos, aí perto, né? Que está bem toda semana. Então, eu digo que a comunicação é fundamental na igreja, mas comunicar bem, como eu estou dizendo. Eu sempre fui preocupado, assim, nos artigos, por exemplo, expressões claras, expressões curtas, não ser um alemão que faz um parágrafo desse, ser um ponto sem nada, né? Então, são formas assim que a gente tem que se comunicar. Outra preocupação muito grande minha é nas igrejas, porque, na verdade, a igreja é comunicadora da palavra. Aí umas coisas assim que me fazem sofrer um pouco. Por exemplo, mau uso de microfone mal sintonizado, postura. Eu vejo até algumas igrejas, por exemplo, que fazem o púlpito numa altura que a pessoa tem que
quase levantar a cabeça assim para ler, entendeu? Quer dizer, uma insensibilidade, fazer as coisas que dificultam a comunicação. Se a igreja é para comunicar, você tem que ter a comunicação, o espaço livre. Quanto mais você aparece na comunicação com o público, mais você se comunica. Quanto mais você se esconde, menos. E, às vezes, leitura mal feita, assim, são várias situações assim que a gente tem que levar em conta na boa transmissão vamos dizer assim, do produto que nós temos, que é um dos mais importantes do mundo, que é a palavra de Deus. Dom Paulo, o senhor utiliza muito também a literatura como uma ferramenta de comunicação para evangelizar, para levar conhecimento aos fiéis. E a gente gostaria de ouvir aqui uma pessoa que contribuiu com o último projeto do senhor, o livro autobiográfico que foi lançado este ano na Câmara Municipal de Uberaba, que é o Alex Maia. Na missa que ele foi recebido aqui pela arquidiocese, havia uma grande dúvida se o Emaús ia continuar, o movimento Jovem Emaús. Resolvi, sei lá, do nada, chegar para ele e me apresentar e falar para ele do movimento. Lembro que eu cheguei para ele e falei assim: boa tarde, Dom Paulo, o senhor não me conhece, meu nome é Alex, eu faço parte do movimento Jovem Emaús e queria dizer para o senhor que o movimento não deve parar porque ele é muito importante. Eu sou uma pessoa resgatada do movimento, tive problemas com um monte de coisa e tal, e eu queria que se o senhor pudesse dar uma chance para a gente mostrar que o movimento não pode acabar, se o senhor puder fazer isso pela gente e tal. E graças a Deus o movimento continua até hoje. A gente, esse ano lá na casa dele, terminando a parte de design e diagramação do livro dele, eu lembrando essa história, são as histórias dentro dessa grande caminhada da igreja, Uma hora a pessoa não te conhece, sabe quem você é, e depois de um tempo você está ali no trabalho, super confiança, que é o livro dele. Então eu fico muito feliz por isso. Pois é, Dom Paulo, a gente vê aí o carinho que as pessoas que são mais próximas têm pelo senhor, têm pelo trabalho que o senhor desenvolve. E aí nós temos duas conquistas do Dom Paulo recentes. O livro autobiográfico que ele lançou na Câmara Municipal de Uberaba e também a volta do jornal Correio Católico, que o Alex Maia é o diagramador oficial do jornal da Arquidiocese. Dom Paulo, como é essa correria do senhor toda? O senhor encontra tempo para todo o trabalho da igreja, para poder escrever livro, para trazer de volta um jornal que há mais de 50 anos não era publicado. É o tempo inteiro pensando em trabalho, Dom Paulo. Bom, primeiro agradecer ao Alex, porque na verdade ele se envolveu também na questão do livro, principalmente com a diagramação e sugestões e tudo bem. Agora, primeiro eu não sei perder tempo. Perder tempo, quer dizer, não sei se a gente pode dizer a palavra perder tempo, Em casa, por exemplo, eu dificilmente tiro espaço assim livre, Estou sempre... Por exemplo, atualmente as minhas homilias, todas as homilias que faço no domingo e em outras situações, eu estou fazendo por escrito, porque eu cheguei à conclusão que quando você não tem pontos assim bem determinados, você fica vagando muito. Às vezes faz uma homilia muito comprida, às vezes repetitória, sem conteúdo, e principalmente sem conteúdo bíblico. Então, eu tenho realmente uma grande preocupação nisso, porque aí está dentro da área da comunicação, A questão do livro, já estou tentando escrever outro, Olha só, não para. Eu estou escrevendo um livro agora sobre retiro espiritual. Eu já até pensei na capa, retirar-se para quê? E embaixo, espiritualidade. Já estou com quase 50 páginas, assim, datilografadas, Agora, eu vejo que se a gente tem essa facilidade para isso, eu realmente tenho facilidade para escrever. Parece que virou um hábito, Se for olhar meus artigos, já estou com 1.860 artigos. 1.860 artigos publicados toda semana.
naquele formato que vocês conhecem, né? Então eu vejo que é uma riqueza, eu posso contribuir. A minha grande preocupação é formar as pessoas, não é fazer a cabeça das pessoas, mas é formar as pessoas, porque ninguém ama aquilo que não conhece, né? Ninguém faz aquilo também que não sabe. Então, toda a minha vida de padre foi voltada para a formação de lideranças leigas, porque a igreja precisa formar os leigos. A igreja é leiga. Leigo de quê? Os padres são um número muito pequeno. Agora, a maioria é pessoa leiga. O que é o leigo? Aquele que é batizado, que participa da igreja, não recebeu o sacramento da ordem, mas tem um compromisso muito sério com o seu batismo, com a evangelização, mas eles precisam ser preparados. Essa deve ser uma missão mais importante do sacerdote. É claro que celebrar a missa, todo mundo celebra, faz batizado, faz casamento. Agora, enfrentar a questão da formação aí é mais exigente. Você tem que quebrar a cabeça. Eu saí do seminário pensando assim, se eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais, eu tenho a obrigação de descodificar os documentos da igreja. Por que descodificar? Justamente porque o documento é feito para todo mundo. Tem que ter uma linguagem que atenda uma pessoa de pouca cultura e outro com mais cultura. Então, o padre tem esse compromisso de descodificar, colocar uma linguagem mais própria, mais próxima do povo, para dar formação. É o que eu estou fazendo agora, gravando esse último documento do Papa, essa encíclica que ele escreveu sobre a inteligência artificial. Muito interessante. Se alguém quiser acompanhar na Rede Vida, toda terça-feira, vai começar agora, próxima terça-feira, 15 para as 9 da manhã. E acompanhando, tem uma visão assim, muito clara do documento. Maravilha. Dom Paulo, a pandemia veio e a igreja, assim como vários outros segmentos, precisou se reorganizar, né? E aconteceram as transmissões ao vivo. E a pessoa agora não precisa mais estar fisicamente na igreja para acompanhar uma celebração, uma reflexão, uma mensagem de fé. Até onde a comunicação digital ela pode ampliar a presença da evangelização da igreja? Na parte de evangelização, de comunicação, é perfeito. Agora, enquanto celebração, a igreja sempre entendeu que o sacramento exige presença. Não sendo presença, deixa de ser sacramento. Muito mais quando você faz uma missa gravada, por exemplo, entendeu? Ajuda na evangelização, no conhecimento, mas não é o sacramento acontecendo. O sacramento exige ali presença. Há uma reflexão lá na Rede Vida, né? Eu participo sempre das reuniões do IMBRAC, que eu faço parte, e uma reflexão assim, que alguém na Rede Vida participa da missa e leva a comunhão na hora para comungar. Aí você fica imaginando, será que é realmente sacramento? Entendeu? Se o sacramento existe, porque sacramento significa sinal sensível da graça no ato celebrativo. É o externo que revela o mistério, vamos dizer assim. Por exemplo, o batismo. Se você não tiver água e as palavras, não tem batismo. Se não usa as palavras certas, eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Para a nossa igreja, não é batismo. Então tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando a água. Quer dizer, sinal sensível que revela aquilo que está no mistério. Isso acontece em todos os sacramentos, até no matrimônio, viu? A presença dos dois, se não tiver os dois ali, não existe sacramento, né? Tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, eu digo que a televisão ajuda muito, as missas televisionadas, hoje a internet, acho que ajuda muito as pessoas que não podem participar, né? Às vezes doentes que não podem ir à igreja, depois leva a comunhão para essas pessoas. Existe a riqueza, mas existe também essa deficiência na questão do sinal sagrado, que é o sacramento presença, né? Dom Paulo, e assim, a Arquidiocese de Uberaba, perdão, é muito rica do ponto de vista de recursos de comunicação. A gente sabe que uma das estrelas dos carros-chefe que nós temos aqui em Uberaba, que é um diferencial, é a Rádio Metropolitana FM. Antes de eu fazer a pergunta para o senhor, nós temos aqui mais um recadinho. Esse recadinho vem da minha amiga Renata Quirino, que inclusive está aqui uma vez mais
Dessa vez é para nós o parabéns, viu, Leilane? A Renata está nos elogiando aqui pela qualidade desse lindo trabalho que está sendo feito aqui com o Dom Paulo na manhã de hoje na TV Uberaba Online. Vamos ouvir aí, Renata Quirino. Olá, Dom Paulo. Olá, meus amigos jornalistas Leilane e François Ramos. Eu sou Renata Quirino. Estou aqui usando o estúdio de transmissão da Rádio Metropolitana para expressar o nosso carinho pela rádio. O Padre Marcelo já passou por aqui, mas eu precisava vir em nome dos colaboradores para dizer: a Rádio Metropolitana nasceu há quase 30 anos de um sonho do coração do nosso arcebispo na época, Dom Roque. E quando Dom Paulo chegou na arquidiocese, ele abraçou essa rádio, essa evangelização, esse trabalho como pai. E hoje nós estamos também chegando aqui para abraçá-lo com muita gratidão e dizer a ele que todo o olhar misericordioso dele por nós fez toda a diferença e faz toda a diferença. Muito obrigada aos nossos amigos do Não Pode Calar, obrigada, Dom Paulo, pela oportunidade de sempre poder expressar o nosso carinho e respeito pelo seu trabalho. Renata Quirino, Dom Paulo, é uma daquelas pessoas iluminadas. Eu sempre digo a ela: Renata, você é uma daquelas pessoas que teve a sua fé lapidada por pessoas fantásticas como o Padre Fabiano, como Dom Paulo e tantos outros queridos que nós temos na cidade, e que leva todo esse conhecimento, todo esse sentimento para as pessoas que precisam de força para viver nesse mundo com tanta desesperança que nós temos. O Padre Marcelo não passou por aqui ainda, mas ele já vai passar. Dom Paulo, qual o papel da Rádio Metropolitana na evangelização em Uberaba? François, eu sempre acredito que a rádio ainda é um dos maiores instrumentos de comunicação. Não acabou, não diminuiu. Talvez tenha diminuído um pouco hoje com a televisão, com as redes sociais. Acho que não, porque a rádio também está na internet, né? Mas eu sempre fez parte da minha caminhada também essa preocupação com os instrumentos de comunicação. Eu me lembro que, quando estava em Carangola, nós fizemos um trabalho lá para ajudar na criação da rádio educativa. Então, lá tem uma rádio educativa, que eu cito também lá nos inícios. Houve um tempo que eu comecei a trabalhar numa cidade chamada Inhapim, perto de Caratinga, e lá tinha uma rádio Clube de Inhapim, era uma rádio AM, e quem era dono era um político, e o político quis vender a rádio. Então eu e alguns outros fizemos um trabalho assim, muito forte com os padres para a gente comprar aquela rádio. E hoje era rádio Clube, uma rádio de alta potência na região, que faz um trabalho, e ela é da paróquia. Aliás, nós cotizamos, né? Cada um tem uma cota lá. Não sei se a gente vai receber isso algum dia, né? Mas de qualquer forma conseguimos comprar essa rádio. São José do Rio Preto, mesma coisa. Aí surgiu a rádio também educativa, uma rádio muito boa em São José do Rio Preto. Eu direcionei uma casa para a instalação da rádio. Foi um trabalho que a gente fez nesse sentido. E vejo também aqui na Rádio Metropolitana a mesma coisa, né? Eu vejo que é um instrumento bonito que a gente tem. Apesar de ser uma rádio comunitária, que tem uma abrangência muito, muito curta, por outro lado também está na internet, né? Então está no mundo inteiro. Então, é um instrumento que realmente ajuda muito na evangelização. Quanto mais a gente puder investir na comunicação, é igual na igreja, né? O padre falou assim: eu comprei um som caro para a igreja. O que eu digo? Parabéns. Parabéns, porque às vezes se preocupa com o chão da igreja e não se preocupa com a comunicação. Gasta no telhado, gasta não sei o quê, troca isso, troca aquilo. E invista na comunicação, porque nós precisamos comunicar, as pessoas precisam ouvir. Lá em São José do Rio Preto, um padre lá numa igreja, a igreja enchia, como faz o padre Fabiano aqui, né? Atraía muita gente. Mas um dia eu falei com o padre assim: você sabe por que se atrai tanta gente? Porque a sua comunicação é perfeita, a sua aparelhagem é perfeita, né? O ambiente é perfeito, que atrai as pessoas. É verdade. Por que os evangélicos investem muito na questão dos instrumentos de comunicação? Porque sabe que ali está a força da palavra de Deus.
É uma força. A comunicação e quem sabe comunicar bem realmente. Dom Paulo, olha, aqui é um depoimento pessoal. Eu e a Leilane ficamos muito tempo afastados da Igreja Católica. Passamos por diversas fés e acabamos que não nos encontramos. Até que um dia nós participamos, por acaso, de uma celebração na paróquia São Benedito com o padre Marcelo Lázaro. Bastou uma única celebração para que as palavras dele tocassem o nosso coração e nós voltássemos a participar. Aos pouquinhos nos tornamos ativos novamente na igreja. Padre Marcelo é uma pessoa pela qual a gente tem extremo carinho, porque ele nos auxiliou a nos reencontrarmos como filhos de Deus e abraçarmos a nossa fé. Nossa filha foi criada dentro da paróquia São Benedito, nossos amigos hoje estão na paróquia São Benedito. Padre Marcelo hoje é meu padrinho de crisma também. O senhor me crismou, já com 50 anos, foi o senhor quem me concedeu o sacramento do crisma, da crisma, né? E então nós queremos também destacar aqui umas palavrinhas desse querido que o senhor colocou agora na direção lá da Rádio Metropolitana. Padre Marcelo Lázaro, chega aí. Querido Dom Paulo, em nome da Rádio Metropolitana de Uberaba, nós queremos agradecer dentro desse podcast que partilha um pouco da vida do Senhor, não só o seu pastoreio na nossa arquidiocese, mas também o seu zelo, o seu amor pela comunicação. Sabemos dos programas, sabemos tanto nas televisões, nas rádios e principalmente na evangelização que o Senhor realiza. Então, para nós, da Rádio Metropolitana de Uberaba, é uma alegria tê-lo como nosso arcebispo e principalmente um homem que, além de pastor, é um comunicador tão dedicado a levar o evangelho às pessoas. Que Deus o abençoe, proteja, receba o nosso carinho de todos os colaboradores da Rádio Metropolitana, todos os ouvintes que nos acompanham e sinta-se abraçado nessa ação de graças pelo dom da sua vida e da evangelização que o Senhor realiza entre nós. Sua bênção e Deus abençoe enormemente o Senhor. Pois é, Dom Paulo, Padre Marcelo, que nos ensinou a finalmente, depois de adultos maduros, a entender, a compreender a divisão e a unidade presente em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um homem iluminado aí do sacerdócio sob sua condução. Eu estava tentando achar aqui uma palavra do Dorani, né, porque foram alguns dos nossos comunicadores no encontro lá no Rio de Janeiro, né? E o Dorani me mandou uma mensagem assim, agradecendo, que bom que você está apoiando a comunicação e tal. Acho que tudo isso faz parte da nossa missão, né? Acho que a missão do bispo é de comunicar, né? Como eu já estava dizendo, eu sempre estive envolvido em comunicação. Eu me lembro que eu comecei a fazer um programinha de rádio em Carangola, né, de 5 minutos, que eu gravava naquelas cassetes, né? É verdade, complicado. Boa lembrança, Dom Paulo. Depois saiu o mini disc, chamado mini CDzinho. Aí foi um salto de qualidade. Só que eu adquiri, inclusive, o aparelho de gravar e tudo, veio do Paraguai para mim. Mas depois, acho que 2 ou 3 meses depois, ou um ano, não sei, surgiu o MP3, né? Aí deu um salto de qualidade. Falei, gente, é que nós estamos gravar no disco. Daí a pouquinho sai o pendrive, né? Quer dizer, as coisas vão evoluindo, né? Eu digo que participei toda dessa sequência histórica da comunicação nessa área de rádio, né? Eu vejo que isso é uma grande riqueza e agradeço também uma certa facilidade também da comunicação, porque entra tudo isso, né? Há eu vejo assim, muitos padres com dificuldade, tem medo às vezes de ir no microfone de rádio, de televisão, mas acho que a gente tem que superar esses limites que são humanos, né? É verdade. Então eu agradeço muito ao padre Marcelo pela mensagem. Antes da Leilane fazer uma perguntinha para o senhor, eu quero registrar mais algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube e falando com o senhor. A Maria Isabel: bom dia, Dom Paulo, aqui é a sua amiga Estela. Estou assistindo, parabéns, abraço carinhoso. A Fabiana está aqui também.
A Magda Mello fala conosco aqui mais uma vez. É uma alegria colaborar na divulgação dos artigos de Dom Paulo, que envio semanalmente com as reflexões litúrgicas para mais de 800 pessoas. A Rejane aqui está mandando recadinho para Renata. Renata é uma lindona, concordo, viu, Rejane? Eu também, é mesmo. Viu, Rejane? Nós somos suspeitos, admiramos demais o trabalho da Renata. A Renata também manda mais um recadinho aqui para o senhor. Bora compartilhar essa fala do Dom Paulo, que todos possam ajudar a evangelizar através do rádio. Como? Seja um amigo da evangelização. Nós somos, viu, gente? Entra lá no Instagram da Rádio Metropolitana que você vai ficar sabendo como pode colaborar com a evangelização e com esse rico trabalho que tem como uma das pessoas de frente a Renata Quirino e agora o nosso querido Padre Marcelo. Pode fazer, Leilane, eu interrompi você, mas porque eu tinha que deixar o pessoal falar o abraço, senão eles ficam com raiva da gente depois. Não fica bravo com a gente depois não, inclusive Obrigado continua também. acompanhando aí a gente nas redes sociais, que é muito importante. Obrigado também a Estela, né? Estela e a Estela. Fabiana que estão nos acompanhando, a Magda de novo, a Rejane. Verdade. O pessoal da Uberaba antigamente também passa por aqui, ó. Bom dia, bom dia. Qual conselho daria para quem só ingressar na área família Uberaba antigamente? Como é que é? É uma pergunta, É uma acho que de pergunta, vocação. é. Né? Qual o conselho que o senhor dá para quem tem, assim, um sentimento Vocacional. de tentar seguir essa vida na igreja? Eu creio que a primeira questão... Bom, primeiro é o querer, né? A vocação parte por aí. Segundo é procurar os caminhos. Um dos caminhos seria justamente um contato com o padre local da paróquia onde está, para ter orientações e depois, quando chega a uma certa idade, começam os encontros vocacionais. Nós temos na diocese 2 ou 3 encontros vocacionais por ano. Quem coordena isso é o padre Rogério, pároco lá em Frutal. E algumas irmãs, seminaristas, um grupo assim, considerado que acompanha esses encontros vocacionais. Primeiro, há um encontro aberto para homens e mulheres, crianças, jovens e que sejam homem ou mulher. Para quê? Para refletir um pouco sobre o sentido da vida, o que é vocação, para que serve a vocação, o que a gente deve seguir na vida. Você está fazendo uma opção correta, porque às vezes faz uma opção errada. Né? Eu vejo que há muita gente que se ordena padre com a vocação errada. Há muita gente que se casa com a vocação errada também. Né? Não, então, você tem que fazer um trabalho para despertar a consciência daquilo que a gente está querendo. Então, um caminho seria esse, através do padre, chegar ao coordenador da pastoral vocacional, o coordenador, que às vezes tem também irmã, e dali participar dos encontros vocacionais. É uma pessoa que também precisa ter uma certa habilidade para estudar, né? Não pode parar o estudo, né? Que é uma das coisas que nós, na nossa igreja, para ordenar um padre, há um caminho. Né? Tem um ano chamado propedêutico, é uma adaptação. Esse ano nós temos 6 no propedêutico, que acontece lá em Frutal, com o padre Rogério. Depois vai para Belo Horizonte fazer 3 anos de filosofia na PUC e 4 anos de teologia. Então tem que ter habilidade para assumir o peso do estudo, né? Mas é um pouco esse o caminho que deve ser feito. Dom Paulo, infelizmente o podcast está chegando no final. Uma conversa muito produtiva e descontraída. É muito bom conhecer um pouquinho mais de Dom Paulo. E para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as famílias, para as crianças, para os jovens e para todos aqueles que neste momento precisam reencontrar a esperança e perceber que não estão sozinhos. O que o Dom Paulo gostaria de dizer a eles? Acho que primeiro dizer que devem acompanhar aquilo que a gente passa através da escrita, né? Todo sábado o Jornal da Manhã publica o meu artigo, que é formativo. Eu até gostaria que todas as paróquias que recebem o artigo, pregassem lá para o pessoal ler, porque é formar as pessoas. E todos nós, os padres, tudo precisa fazer isso. Eu também acompanhar a gente através, né, das redes sociais, alguma coisa sai. Né? Eu já falei aqui da questão da Rede Vida, que toda terça, 8h15 tem um programa. Quer dizer, são formas assim de
de educar na fé. Então, a mensagem que eu digo é justamente, busque conhecer a sua fé, né? Acho que a primeira coisa é essa. Conhecer a sua fé, busque conhecer a sua vocação, qual a sua missão na igreja, né? Seja padre, seja religioso ou não, todos nós somos a igreja que é sacramento de Cristo. Cristo, quando volta à casa do Pai, deixa a igreja como sacramento dele. Só que esse sacramento passa pelo compromisso de cada um com a sua fé, né? O batismo nos credencia para esta missão. Então, é missão nossa, missão minha como bispo, missão dos padres, dos diáconos, dos pais, né? Pai e mãe, a responsabilidade de formar os filhos na fé, e os próprios filhos buscar também buscar caminhos formativos, né? Que ajudam. Eu vi ontem lá no Colégio Marista, né? Aquela abertura então das Olimpíadas, com jovens, né? Eu vi que os maristas hoje têm mais de 100.300 alunos. 100.300 alunos. Olha o trabalho que é feito para ajudar na formação, na educação da nossa juventude, né? E é o trabalho que a igreja faz, né? A gente fica feliz por saber que existe isso. Existe toda essa caminhada, né? Então, o nosso abraço para aqueles que nos acompanharam, né? O livro que eu publiquei agora fala um pouco da minha vida, né? Que é a história de uma vida. É um livrinho simples, uma publicação simples, mas mostra um pouco assim alguns pontos que eu fui descobrindo e lembrando da minha passada, né, pelos 46 anos de padre. E aonde as pessoas podem encontrar o livro, Dom Paulo? Na Cúria Diocesana ainda tem alguns, né? Nós fizemos uma publicação de 1.000 livros, depois repetimos mais 1.000. Ainda tem alguns ainda sobrando por aí, né? Dom Paulo, o Não Pode Calar agradece de coração a presença do senhor aqui nessa manhã e, mais que isso, nós agradecemos por uma vida dedicada ao próximo, dedicada a levar Deus e a esperança até o coração das pessoas. Em um mundo a cada dia mais complexo, Deus é alimento. E nós precisamos de pessoas como o senhor, com a sua vocação, com a sua humildade e desprendimento, para levar essa palavra a mais corações por todo o mundo. A TV Uberaba Online também está disponível pela internet, então a gente chega a todos os cantinhos do mundo, principalmente aqueles países que falam língua portuguesa, e a gente gostaria de oferecer um mimo para o senhor. Esse é um presente do nosso patrocinador, a Vino Importadora, e nós temos também a caneca do programa Não Pode Calar, para o senhor tomar um cafezinho com leite. Que chique, hein? Que chique, ó. Muito bem. Nossa, Ramos Leilane Vieto, TV Uberaba Online. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, então. Acho que a gente está à disposição. Eu estou chegando ao final da minha missão na Diocese, né, na Arquidiocese, porque quando a gente chega aos 75 anos de vida, eu já cheguei, já renunciei o meu ofício, né? Isso é uma lei da nossa igreja. Padres e bispos que completam 75 anos devem escrever uma carta ao superior renunciando e dizendo que já completei meu tempo. E depende do superior dizer sim ou não, né? O Papa Leão XIV já me respondeu dizendo tá bem, tá aceito. Agora estou na expectativa da nomeação do novo bispo, né? Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 1 ano ou 2. Mas depois o senhor continua emérito e vai continuar morando em Uberaba. O emérito deve continuar, certamente. Muito obrigado por tudo. E agradeço muito, então, um abraço para todos, né? Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham. Amém. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Não Pode Calar pela TV Uberaba Online. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado à minha companheira de bancada, Leilane Vieto. Muito obrigada, François, pela parceria de sempre. Obrigada, Dom Paulo, pela participação. É sempre um prazer estar com o senhor e uma oportunidade única de estar aprendendo um pouco mais sobre a vida e sobre Deus. Então foi uma manhã extremamente produtiva. Obrigada, Henrique, pela parceria. Até o próximo Não Pode Calar. Até lá. Até lá.